Olá, tudo bem? Como foi a semana? Intensa, agitada, cheia de ocupações? E lamentavelmente perdemos um grande expoente, né? Mais um grande expoente que foi o Jô Soares, e realmente quem conheceu, quem acompanhou o trabalho e a carreira, realmente sente-se ressentido, né? Pelo brilhantismo dessa pessoa que fez da vida dele realmente uma missão, uma tarefa com inteligência. Mas não foi o único. Vários de nós perdemos um ente querido, uma pessoa que foi um expoente na nossa vida. Vários de nós passamos por uma situação desta e que vamos ter que tocar o nosso luto, um luto comedido, um luto real. E sempre acontece isso quando temos perdas significativas na nossa vida. E isso é importante. E não adianta a gente querer evitar o sentimento, porque o sentimento faz parte do ser humano, faz parte daquilo que, do nosso dia a dia. Nos apegamos às pessoas, desejamos e temos sentimentos afetivos importantes a todos que nos rodeiam. E quando encaramos, né, esse momento da despedida, seja de qualquer forma, não só pela morte, nos sentimos realmente combalidos, entristecidos, e isso nos leva a necessidade, num primeiro momento, não só da reflexão, né, da própria vida, mas da reflexão do que é a própria morte. A morte de um afeto, a morte de uma pessoa, a distância, né, afetiva que nos ocorre. Nós não sabemos, muitas vezes nos atrapalhamos em lidar com o sentir. Aliás, o nosso sentir é algo que nos atrapalha e nos leva assim a N motivos. E a morte é um elemento que nos causa muito medo, muito medo. E nós temos vários tipos de medo na nossa vida. E medos que nós não conseguimos explicar, medos que nós não conseguimos determinar. Todos nós temos morte, temos medo da morte. Todos nós nos sentimos, né, temerosos diante dela, como nos sentimos, né, muitas vezes temerosos com o escuro. Muitos de nós têm medo do escuro, um escuro, né, físico. Criamos fantasmas muitas vezes. Quando era pequena a gente ouvia: não vai lá que o bicho-papão vai te pegar, não vai lá que tá escuro, que coisas e tais. Para quem logicamente é da minha época, usava-se muito esse jargão. Muitas vezes temos medo de alturas, né, que dá aquela sensação de que o chão se aproxima, ou existe uma necessidade quase que de saltar, né, no escuro. Nos dias de hoje temos muito medo de sermos roubados. Roubados não só daquilo que temos, o celular, o dinheiro, mas das nossas vidas. Temos medo de ser roubados nos nossos afetos, na nossa paciência, na nossa tranquilidade. Temos medo, sim, de sermos roubados. Temos um enorme medo de errar. E todos nós erramos. E o medo de errar, ele está muito ligado a isso, né? Eu tenho que acertar todas, eu tenho que ser a melhor, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. Compromissos que nós mesmos cometemos. Pode ser até em função, né, da nossa história, em que não nos era permitido errar, né? Às vezes a gente é de uma época ou de um momento, ou mesmo atual,
em que os pais já não se divertem com as bobeiras que um filho é capaz de fazer. Pequenos erros, pequenas falhas, pequenos desacertos, né? Eu lembro que há um tempo atrás eu vi na rede essa coisa e tal, um garotinho que assaltou a geladeira, pegou o suco e virou, era um jarro de suco, virou o suco direto na boca, tomou um banho de suco. Divertido. É um erro, é um erro. Porque a dimensão de uma criança pequena é diferente da dimensão de um adulto, diferente da nossa dimensão. Erramos sim. E o mais complicado é quando não reconhecemos o nosso erro, é quando não retomamos o caminho, porque existe sempre a placa retorno, e retorno é importante na nossa vida, porque sempre vai nos fazer retomar e fazer melhor. Enormemente temos medo de engordar. Gente de Deus. Às vezes a gente se olha, ai, tô gorda. Às vezes eu não consigo enxergar a obesidade da outra pessoa. Tem outras que são realmente visíveis. E que existem vários fatores que podem levar a isso. Um é o orgânico, a saúde e essa coisa que tá, que precisa de uma avaliação clínica, médica e tudo mais. E a outra é aquela, eu estou fora da minha forma. Forma de quem? Dos exemplos que nós temos de performance física e essa coisa que tá. Um grande erro que acontece é afogarmos a nossa ansiedade, os nossos problemas, né, na comida. E muitos acabam o quê? Afogando as mágoas numa barra de chocolate, num bolo, em coisas assim que realmente engordam. E que nós temos que sim, tomar cuidado. Ninguém está dizendo não coma bolo, não coma chocolate. Tenha medida e mensuração para tal. Porque, lógico, o excesso ele vai nos levar realmente a ganho de gordurinhas. E há outras formas de lidar com isso. A nossa acomodação, né, a nossa falta de exercício é um grande responsável também por essa obesidade. Então nós temos que sempre procurar fazer exercício. Gente, fazer exercício é a coisa mais saudável, né? Eu caminho todo dia, eu faço longas horas com o meu cachorrinho. Nós caminhamos bastante, mas não basta. Tem aquela que precisa realmente da musculação, da massa, gordura, essas coisas que tais. Então, logicamente, nós temos que promover uma rotina também de exercício. E um outro medo que nos assola é o de perder qualquer coisa. Perdemos a hora e às vezes não temos nem compromisso para estar perdendo a hora, né? Não tem problema nenhum de acordar um pouquinho depois. E para algumas pessoas realmente é muito significativo. Perdemos o nosso medo de perder os nossos afetos, não só perder o namorado, perder o pai, perder a mãe, perder um tio, perder um amigo, vários tipos de morte, de perdas, né? Que estão aí, que não deixam de ser mortes, né? A gente, quando perde, realmente coloca-se um ponto final naquilo que se tem. Mas, gente, ninguém perde o que não tem. Então, a primeira coisa é preciso saber se você realmente possui aquilo que você diz estar perdendo. Se realmente faz parte do seu contexto. Às vezes, numa relação afetiva, a outra pessoa não tem interesse nenhum em nós. Está ali porque não tem outra coisa para fazer. Então, nós não perdemos nada. A percepção disso, ela é muito importante. Né? Perdi o assunto. Retoma-se. Então, o que você teme da perda, né? Que é algo que... Nossa, se realmente você está perdendo, e o que você está perdendo tem realmente um significado. E isso, gente, cai num outro contexto que é um monstro, que é a rejeição. Nossa necessidade de obter e de ter o amor de todos que estão à nossa volta é
enorme. E qualquer atitude que a outra pessoa possa ter em relação a nós, ou uma pessoa, ou um grupo, coisas e tais, bate em nós rejeição. Muitas vezes é em função também da nossa história, em que nós nos sentimos rejeitados pela nossa família, rejeitados nos nossos afetos e essa coisa que é tais. Então nós precisamos entender o que está acontecendo. E com isso nos torna muito, extremamente arraigados e estanques. Não corremos risco. Não nos arriscamos. A falta de ousadia na vida. E a vida requer de nós, a cada momento, na nossa posição e na nossa atitude, arriscar. Vou arriscar fazer um bolo. Vou arriscar atravessar a rua, desde que seja na faixa, pelo amor de Deus, não vivam com essa mania de atravessar fora da faixa, olhar para os lados, tudo vou arriscar a escolher uma roupa e de repente eu coloco uma camiseta regata e faz um frio danado, eu morro de frio, ou levo só um casaquinho, aquele de pequenininho. Na minha época tinha uma coisinha chamada balão. Era uma blusinha do baixo com um casaquinho bem mesmo outonal. E aí você enfrenta um frio desse, por exemplo, que está fazendo, né? Nesses dias, apesar de estar no inverno acalorado, para poder morremos de frio, congelamos. Veja, gente, essas coisinhas que estou falando para vocês está aqui. Está aqui como um exercício para você ver e rever a sua lista de medos, a sua lista de atitudes e realmente fazer um balanço daquilo que precisa ser feito com coerência. Com coerência. Daqui a pouco, vocês verão aí, eu vou passar todas as informações. Vai vir mais um trabalho nosso, em que vamos poder ir um pouco mais a fundo de cada questão. Eu já aviso que realmente ir a fundo, tanto sozinho quanto com outra pessoa, com seu terapeuta, com seu médico, com a sua amiga, precisa e requer realmente esse arriscar. Arriscar saber de si. Quando nós sabemos de nós mesmos, fica mais fácil atingirmos um lancezinho importantíssimo na nossa vida, que é a estima. Eu preciso aprender a me gostar, a me respeitar, a dar o devido valor a mim. E não ficar só esperando que os outros façam isso, me reconheçam. Antes que o outro possa me reconhecer, eu preciso me reconhecer. E para me reconhecer, eu tenho que enfrentar aquilo que me inibe nas relações. E os motivos. Sabe, nós precisamos sentir inibidos pelos motivos certos. Na vida, aliás, tudo que possamos sentir tem que ser pelos motivos certos. Então, alguém do meu afeto faleceu, é justo e certo que eu chore, que eu sinta falta, que eu lamente a distância. Motivo justo. E não dá para, porque muita gente também numa situação dessa, não chora. Não chore, por quê? Precisa das suas lágrimas, precisa da sua emoção, precisa do seu sentimento. E nós penamos muito pela falta dos motivos certos. O motivo certo para se levantar de manhã, o motivo certo para agradecer o dia, o motivo certo para se ansiar e para se lançar. Mas para isso eu preciso da minha estima. Eu preciso saber de mim sem mentiras, motivo certo. Eu tenho que me enfrentar. E, gente, quando a gente se enfrenta, porque o outro está enxergando, mas eu tenho que ter visto antes. Aquilo que o outro possa apontar de mim, eu sei. E não me afeta
a ponto de ficar num constrangimento e recusar a agir, me recusar a conversar, me recusar a estar. Vamos fazer nessa semana esse exercício, tá? Para quem quer mais, tá aqui, juntando pedaços, traz alguns exercícios, alguns treinos para você levar melhor o seu dia. Uma ótima semana, muito produtiva, com muitas bênçãos e com muito otimismo. Beijo grande.